graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que nos acompanham. Este é o canal Rádio Evangélica Galileia. Esta é a lição de número 9, Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Comentarista pastor Elianai Cabral. Hoje estaremos estudando sobre a liderança na obra de Deus e sobre os auxiliares também na obra de Deus. Vamos tirar boas lições da liderança e dos auxiliares do apóstolo Paulo. Veremos os exemplos da liderança de Moisés, que ele aprendeu com seu sogro Jétro, que é considerado também o pai da administração. E aprenderemos com a liderança de Neemias, o construtor dos muros de Jerusalém. Assista até o final, porque hoje tem muito conteúdo e subsídio para você. Sou o pastor Osmar Prates, professor de escola dominical e professor voluntário do Núcleo Teológico da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Procuramos, nesta videoaula, servir os alunos e professores e demais interessados com subsídios para o seu ensino na escola bíblica dominical. Por isso estudamos, pesquisamos, oramos e gravamos no esforço de te ajudar melhor, trazendo mais conteúdo e mais subsídio para você. Meus pastores são pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Costa Júnior e o pastor na igreja em que congrego, Assembleia de Deus, Vila Fátima, São Paulo, pastor Leslie Marinhos. Te convido a se inscrever no canal e deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo, como o seu nome, o estado onde você mora, a cidade onde você está, e também deixar a sua opinião e a compartilhar com a sua igreja. Ore por nós para sempre melhorarmos este trabalho, a fim de abençoar a sua vida. Estas ações ajudam a crescer o canal e você estará ajudando e contribuindo outras pessoas que precisam deste mesmo conteúdo. E nós estaremos eternamente agradecidos e glorificando o nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e ótima aula para você! EBD, quarto trimestre de 2021, CPAD Adultos. Tema do trimestre, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Lição 9, Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Lição comentada pelo pastor Elianai Cabral. Texto áureo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a Igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos 20 e 28. Nossa verdade prática. No reino de Deus, a liderança mais antiga, ela zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo, e a nossa leitura bíblica em classe fica em Atos capítulo 20, do versículo 17 ao 34. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram, junto dele disse-lhes: Vós bem sabes, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o mistério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a Igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de ademoestar com lágrimas a cada um de vós,
Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, e nem as vestes. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Nesta lição vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade. Sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para novos obreiros e seus apelos aos líderes para o rebanho de Deus. Temos muito que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. O primeiro tópico, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados, de acordo com o pastor Elienay Cabral. Meu irmão e irmã em Cristo, vamos falar agora sobre o ponto de partida. Em lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo, Atos 13:1. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e por isso dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importantíssima, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém. Embora não perdesse a comunhão com a igreja-mãe, logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações. Paulo e o despertamento de novas vocações, subtópico 2. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla, era um ministério internacional para levar as boas novas aos centros culturais do mundo. Ele não podia atuar sozinho, por isso o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nomes como os de Timóteo, de Sópatro, Segundo, Trófimo, também o nome de Tíquico, Filemão, Gaio e tantos outros. Essas pessoas recebiam ensinos diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Paulo, um mestre inspirado, subtópico 3. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade dos seus filhos na fé para aprendizado no evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que o ouviam, pois o apóstolo recebera revelações do próprio Senhor. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como pastorear a igreja local. Não por acaso, temos 3 epístolas paulinas denominadas de cartas pastorais. 1 a Timóteo, 2 a Timóteo e Tito. Ali há instruções sobre como pastorear uma igreja, falar com diversas pessoas da igreja local, segundo as suas faixas etárias. A constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo. Esse deve ser o nosso cuidado também, pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso. Glória ao nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor lhe chamou para liderar pessoas e também você trabalha sobre a liderança de alguém. Por isso que a obra de Deus crescerá com a sua colaboração. Continuando com o estudo do pastor Elienay Cabral, tópico 2, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes, de acordo com o pastor Elienay Cabral. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vamos falar agora um pouco sobre a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Quem eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica. Assim, exigiam que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos que nós podemos dizer a seguir: a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolviam datas e comidas. Parecia que a graça de Deus não era mais o suficiente. Contra isso, Paulo se levantou corajosamente.
Você pode ler também em Gálatas 1, do versículo 6 ao 9. E o legado que ele nos deixou foi a defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. Disso, nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano. Quem eram os gnósticos? Havia cristãos adeptos do gnosticismo. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao Evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles, o espírito era mais importante do que o corpo, e ensinavam que o corpo é matéria imprestável. Da implicação desse ensino resultava a banalização da graça de Deus, uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais. Não é graça verdadeira. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho dizendo: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." 1 Tessalonicenses 5 e 23. Seu legado para nós no século XXI: não banalize a maravilhosa graça de Deus. Subtópico 2. O compromisso de Paulo com o Senhor. Atos 20 e versículo 19. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se, em verdade, de maneira coerente com o que ensinava, por isso a sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo, conforme Atos 20 e 18. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar uma coisa, desejar e executar outra. Agir assim é viver numa profunda incoerência e confusão espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto na vida pública. Esses ensinos estavam inundando a igreja dos gentios e Paulo, como discipulador, os alertava acerca destas e outras heresias para que não fossem contaminados. Bendito seja o nome santo do Senhor, porque Deus te escolheu como um vaso escolhido para fazer a obra do Senhor e eliminar as heresias, os falsos ensinos, falsas pregações que muitas vezes estão sendo introduzidas no seio da igreja do Senhor. Você é o vaso que Deus escolheu para essa tão grande obra. Continuando com o ensino do pastor Elianai Cabral. Terceiro tópico: Paulo apela aos líderes, de acordo com o pastor Elianai Cabral. Querido irmão e irmã, nós vamos falar agora sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 mostra que Paulo tinha um coração livre da avareza e da ganância. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Podemos nos perder ministerialmente e por causa da avareza e da ganância. Lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava, segundo Tessalonicenses 3 e 8. Segundo subtópico, sobre o cuidado pessoal do obreiro, Atos 20 e 28. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 28, ele diz: "Olhai, pois, por vós mesmos." Assim aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-homens. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. Agora, o terceiro subtópico, sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Atos 20, versículos 29 e 30. A metáfora dos lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e de amor. Nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem o compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho.
ensinando-a e protegendo-a. Portanto, estejamos atentos contra os predadores que atacam o reino do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. A vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores, seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus, são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações para a glória de Deus. Glória ao nome santo de Jesus Cristo, porque Deus te escolheu para liderar uma equipe e certamente o Espírito Santo vai te dar graça para você desenvolver novos talentos e novas vocações para a glória de Deus. Lições Bíblicas CPAD, Jovens e Adultos, primeiro trimestre de 2014. Uma jornada de fé, a formação do povo de Israel e a sua herança espiritual. Comentarista pastor Antônio Gilberto. Lição 8. Moisés, sua liderança e seus auxiliares. Comentarista pastor Antônio Gilberto. Êxodo 18, do 13 ao 27. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, eleva tu as causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo. Maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Liderar é uma arte, segundo o pastor Antônio Gilberto. Interagir com pessoas de diferentes personalidades requer flexibilidade. Quando tratamos sobre o tema liderança em relação à Igreja de Cristo, o assunto torna-se mais complexo ainda, pois um líder espiritual vocacionado por Deus não responde apenas a assuntos de ordem espiritual e celestial. Além disso, responde às questões de caráter material e terreno. O líder cristão precisa ter discernimento da parte de Deus para atender às necessidades espirituais do seu rebanho, mas igualmente ter a sensibilidade para com as demandas sociais da comunidade e de fé onde lidera. Apesar de Moisés ser um bom exemplo de liderança, a pessoa de Jesus Cristo é o perfeito modelo de liderança humilde, acolhedora e amorosa, construindo relacionamentos na igreja e na comunidade. A formação de relacionamentos começa com um procedimento apenas: atitude. Um líder tem que querer vê-la acontecer. Jesus estava entre as pessoas onde quer que estivesse. A amizade é caracterizada por relacionamento e não por imposições. Liderança significa função,
posição, caráter de líder, espírito de chefia. Estudaremos a respeito de Moisés como servo fiel de Deus e como líder. Moisés havia sido instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras, de acordo com Atos 7:22. Todavia, como líder do povo de Deus, vemos as suas dificuldades na carência e utilização de auxiliares. O líder cristão, por mais capacitado que seja, não conseguirá realizar as suas tarefas sem a ajuda de líderes auxiliares. O trabalho do Senhor e os seus obreiros. Meus amados irmãos em Cristo, falaremos sobre os obreiros do Senhor, de acordo com o pastor Antônio Gilberto. Dispenseiro e não dono. Podemos ser laboriosos e dedicados na obra do Senhor, como foi Moisés, e ainda assim cometer falhas em nossa administração. Um dos erros de Moisés e de alguns líderes da atualidade está no monopólio do poder administrativo, assim diz o pastor Antônio Gilberto. Depois da saída do Egito, ele quis administrar, governar, julgar o povo sozinho. Ainda bem que Deus usou Jetro, o seu sogro, para orientá-lo e escolher levantar homens fiéis para ajudá-lo na condução da nova nação de Israel. Na Bíblia encontramos vários exemplos que servem para mostrar que o líder de Deus não pode pensar que é dono da obra ou do rebanho que dirige. Vejamos como exemplo Diótrefes, em 3 João, versículos 9 e 10. Este obreiro via a congregação como uma propriedade sua. João repudiou e denunciou a recusa de Diótrefes em se relacionar com as outras lideranças e com os outros irmãos. Falta de percepção do líder. Às vezes o líder não percebe as necessidades dos seus liderados. Isso não significa que ele seja um mau líder, mas que em alguns momentos os que estão de fora têm uma percepção maior da nossa administração. Jetro era sogro de Moisés e sacerdote. Ele logo percebeu a dificuldade que Moisés estava tendo no exercício da sua liderança. De 2 a 3 milhões de pessoas ficavam dia após dia levando problemas e causas para Moisés resolver. Eliseu também não percebia que os discípulos dos profetas enfrentavam uma séria necessidade atinente à moradia. Você pode ver em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Os filhos dos profetas é que tiveram a iniciativa de aumentar a tenda. Talvez você, líder, não esteja percebendo as necessidades do seu rebanho, mas elas existem e não devem ser ignoradas. Oremos para que Deus levante homens fiéis como Jetro para lhe ajudar e ter discernimento espiritual. O líder também necessita de ajudantes. Êxodo 18 e 18. Caso Moisés continuasse a trabalhar sozinho, logo estaria enfrentando um severo esgotamento físico e mental. Ao mesmo tempo, o povo também iria se cansar pela longa espera. Sozinho, ninguém é capaz de cuidar do rebanho do Senhor. Ele precisa de auxiliares, ele precisa de ajudantes. O líder não deve tentar fazer mais do que pode. Também precisamos nos conscientizar de que nenhuma pessoa é insubstituível na obra de Deus. Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós será substituído por outros. Contudo, a obra de Deus prosseguirá avante. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, para que você, como líder na obra do Senhor, saiba tratar bem e escolher bem os auxiliares que estarão sempre contigo. E se você é auxiliar na liderança com alguns outros irmãos, que você também seja uma bênção para o seu líder e para aqueles que você também lidera. Glória ao nome santo de Jesus. Continuando com o pastor Antônio Gilberto, os auxiliares de Moisés no ministério, de acordo com o pastor Antônio Gilberto. Meu irmão e irmã em Cristo, veremos agora sobre os auxiliares. Deus levanta os auxiliares. Para fazer a sua obra, Deus levanta líderes principais, como Moisés, e de igual modo levanta também líderes auxiliares. Todo obreiro que está à frente do trabalho do Senhor, seja qual for a sua tarefa, necessita de auxiliares, de cooperadores, de colaboradores, conforme Romanos 16, 3 e 21, 2 Coríntios 8 e 23. Os auxiliares de Moisés, conforme vemos em Êxodo, capítulo 18, versículo 25,
Certamente Moisés teve muitos auxiliares cujos nomes não foram registrados nas escrituras sagradas. Mas vejamos apenas alguns que ajudaram durante a caminhada do povo até a terra prometida. Nosso primeiro exemplo é Miriam, era auxiliar de Moisés e também a sua irmã, era profetisa e também era cantora. Seu nome em hebraico corresponde em grego a Maria. Também nós temos como auxiliar de Moisés Arão, irmão de Moisés, que era o seu porta-voz e era também líder de todos os sacerdotes. Os anciãos, também chamados príncipes no período mosaico, eram líderes e representantes do povo, alguns patriarcas de tribos. Outros auxiliares eram os juízes e os levitas, que também auxiliaram no ministério de Moisés. E nós temos também Jetro, o sogro de Moisés. Não era israelita, mas demonstrou ser um homem cheio de sabedoria. Ele muito ajudou Moisés em todos os aspectos, inclusive ficando com a sua família. Josué, sucessor de Moisés, é mencionado pela primeira vez na Bíblia em Êxodo 17:9, num contexto que destaca a sua obediência a Moisés. Por ter sido fiel e obediente a Moisés, foi escolhido de Deus para suceder o legislador Moisés. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor, porque o Senhor te chamou para uma nobre tarefa, auxiliar outros a fazer a obra do Senhor. Todo pescador de almas precisa de pessoas ajudando a puxar a rede, e o Senhor te escolheu para puxar a rede, certamente grande será a pesca. Glória ao nome santo de Jesus. Continuando com o pastor Antônio Gilberto. Qualidades de Moisés como líder, de acordo com o pastor Antônio Gilberto. Amado irmão e irmã em Cristo Jesus, vamos ver as qualidades dos líderes e dos auxiliares. Primeiro lugar, mansidão e humildade. Deus fala com Moisés face a face, todavia, ele com humildade parou para ouvir os conselhos de Jetro, que não era nem mesmo israelita. Se você deseja ser bem-sucedido em sua liderança, seja humilde. A soberba, além de ser pecado, impede o líder de crescer. A palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há segurança, Provérbios 11:14. Todavia a soberba impede que o líder ouça os seus auxiliares e liderados. Outra qualidade é ser piedoso e obediente. Moisés era um exemplo de obediência e integridade. Da mesma forma, o obreiro precisa ser modelo dos fiéis. O verdadeiro ministro de Cristo precisa viver uma vida digna, não só diante de Deus, mas também dos homens. 2 Coríntios 8:21, 1 Timóteo 6:11-12. O servo deve viver e agir de modo honroso no trabalho, na vizinhança, na família. A santidade é um imperativo na vida do obreiro. Um bom ministro de Cristo não apenas dá ordens, mas em tudo ele também é exemplo para o rebanho. Outra qualidade é a fidelidade, ser fiel. Esta é uma das qualidades primordiais de um líder, pois requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. 1 Coríntios 4:2. De nada adianta o líder cristão pregar e ensinar a palavra se ele é desobediente, displicente e nem sequer pratica o que ensina. A verdadeira fidelidade revela-se em nossos atos cotidianos, todos os dias. Os olhos do Senhor estão à procura dos que são fiéis, Salmo 101:6. Moisés foi fiel a Deus, ao seu povo, à sua família. Sigamos, portanto, o seu exemplo. Ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho. O líder cristão precisa de auxiliares, dados por Deus, que o ajudem em todo o tempo. Não sejamos como muitos líderes que não sabem delegar tarefas. Esses acabam sofrendo, fazendo a obra de Deus sofrer. E também sigamos o exemplo de Moisés e seus auxiliares, que o ajudaram na missão de conduzir o povo de Deus até a terra prometida. Glória ao nome santo do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus é quem te dirige, quem te guia e quem te guarda, para você fazer um excelente trabalho para a obra de Deus. Lição 2. Liderança em tempos de crise, quarto trimestre de 2011. Neemias, integridade e coragem em tempos de crise. Comentarista pastor Elinaldo Renovato. Vamos agora aos ensinos do pastor Elinaldo Renovato. Neemias capítulo 2, do versículo 11 ao 18. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém.
e não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura, que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem aos judeus, e nem aos nobres, e nem aos magistrados, e nem aos mais que faziam a obra tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Liderança. Função de líder significa capacidade de liderar e também significa espírito de chefia. Querido irmão e irmã em Cristo Jesus, nessa lição estudaremos algumas características da liderança de Neemias, abnegado e fiel servo de Deus. Ele tornou-se um exemplo para a liderança da igreja atual. Neemias destacava-se por um elevado senso de organização, humildade e coragem. Era um líder completo. Ao chegar a Jerusalém, ele procurou agir com muita prudência e com muito cuidado. A ninguém revelou o que Deus lhe havia posto no coração. Neemias 2, 12 e 16. Em nenhum momento prevaleceu pelo fato de lá estar sob a autoridade do rei. Neemias sabia exatamente em quem confiar. De acordo com o pastor Elinaldo Renovato, as características do líder Neemias, de acordo com o pastor Elinaldo Renovato. Querido irmão e irmã, falaremos sobre a liderança de Neemias neste momento. Neemias era um líder corajoso. Neemias entristeceu-se profundamente ao tomar conhecimento do lamentável estado em que se achava Jerusalém. E Artaxerxes logo percebeu que havia algo de errado com seu copeiro Mor, pois não se podia demonstrar contrariedade diante do rei. Embora estivesse se arriscando perigosamente, Neemias, com muita coragem e ousadia, contou ao rei o motivo do seu abatimento. Intrépido e resoluto, pediu-lhe demissão para ajudar o seu povo, que se encontrava na terra de Israel. Solicitou-lhe também cartas que lhe dessem salvo-conduto em sua viagem e lhe propiciasse o patrocínio da restauração de Jerusalém. Sua coragem e ousadia vinham da confiança que depositava em Deus. Você tem confiado inteiramente no Senhor? Também Neemias era um líder prudente. Ao chegar a Jerusalém, Neemias agiu com muita discrição, com muita prudência. Como não queria chamar a atenção dos inimigos, observou durante vários dias, sempre à noite, o estado em que se encontravam os muros e as portas da cidade. A ninguém contou a respeito dos seus planos. Ele só veio a revelar o que Deus lhe havia posto no coração no momento oportuno. O verdadeiro líder age e fala na hora certa, e o faz sábia e discretamente. Um líder que sabia lidar com a oposição. Sanbalat, Tobias e Gesem não queriam o bem dos filhos de Israel. Por isso tentaram várias vezes paralisar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Primeiro buscaram desanimar os judeus, ridicularizando-os e lançando-lhes impropérios. Depois os acusaram de traição e por fim tudo fizeram por ganhar a amizade de Neemias, oferecendo-lhe inclusive ajuda na restauração da cidade. Ele, porém, sempre prudente e sábio, respondeu-lhes: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias 2:20. Neemias não perdeu tempo discutindo com seus opositores, pois a missão que recebera do Senhor exigia muito trabalho, esforço e dedicação. O obreiro do Senhor não perca tempo com os adversários. Dedique-se fielmente ao seu ministério. Louvados e benditos seja o nome santo do Senhor, porque o Espírito Santo vai te dar graça para você reconhecer o terreno
e vai lhe dar muitos ajudadores para que você realize a obra do Senhor. Para sempre Deus seja glorificado na sua vida, no seu ministério. Continuando com os estudos bíblicos do pastor Elinaldo Renovato. Meus amados irmãos em Cristo, estudaremos agora sobre aspectos da liderança de Neemias. De acordo com o pastor Elinaldo Renovato, Neemias motiva os seus liderados. Todo líder verdadeiro é um mestre da motivação. Arrancar o povo da apatia não era tarefa fácil, entretanto, Neemias soube como motivar os seus liderados, levando-os a se comprometerem de tal forma com a obra que o coração do povo se inclinava a trabalhar. Você pode ver em Neemias 4 e 6. Ele fez com que todos se sentissem importantes na realização das suas tarefas. Você tem motivado os seus auxiliares? Neemias também demonstrou possuir um elevado senso de justiça. Ele não usou de sua posição para dominar os seus conterrâneos. Para dar exemplo de austeridade, veio a renunciar até mesmo ao sustento de que tinha direito. Neemias estabeleceu parcerias. Neemias tinha consciência de que sozinho não poderia cumprir a sua missão. Por isso estabeleceu parcerias. Ele não disse vão ou façam, que eu ficarei olhando e orando, mas ele participou ativamente dos trabalhos. Levantemo-nos e edifiquemos, disse ele em Neemias 2:18. Líder não é aquele que simplesmente manda, mas é aquele que também comanda. Quer dizer, ele participa. Líder não é o que ordena, façam, mas o que motiva, façamos. O pseudo-líder esbraveja, aqui quem manda sou eu. Quem assim age jamais será um líder. Sozinho não temos como completar a nossa missão. Precisamos de cooperadores. Neemias prima pela organização. Neemias tinha um grande senso de organização. Observe como ele fez a escalação dos construtores em Neemias capítulo 3. Sua estratégia organizacional permitiu que todas as partes do muro fossem edificadas simultaneamente. E possibilitou também uma maior unidade, pois todos foram envolvidos no trabalho. Sacerdotes, levitas, serventes e o povo. Até as mulheres deram a sua contribuição, de acordo com Neemias capítulo 3, versículo 12. Para sempre Deus seja louvado, porque Deus vai te dar sabedoria, para que você possa liderar e a obra de Deus jamais será prejudicada, porque grande será o que Deus vai fazer na sua vida. Continuando com o estudo bíblico do pastor Elinaldo Renovato. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, falaremos agora sobre a liderança de Neemias na construção dos muros. É hora de construir, de acordo com o pastor Elinaldo Renovato. Uma cidade destruída. A situação de Jerusalém era caótica. A cidade havia sido tomada pela miséria espiritual, pela miséria moral, pela miséria social e pela miséria econômica. Tudo isso acontecera como resultado da rebeldia de Israel contra o Senhor. O pecado só produz destruição e morte. Infelizmente, algumas igrejas vivem situação semelhante. Elas precisam saber que o caminho da reconstrução passa necessariamente pelo arrependimento espiritual, pela confissão de pecados e o imediato abandono destes pecados e impedimentos espirituais. Deus haverá de restaurar prontamente o seu povo. Eu vejo os seus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações. Isaías 57:18. Dedicação ao trabalho. Por que os judeus se renderam à liderança de Neemias? Porque liderança se faz com exemplo. E Neemias era um grande e admirável exemplo para o seu povo. Como a reconstrução dos muros requeria dedicação total, ele jamais deixou de labutar junto ao seu povo. Assim disse ele: e nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Neemias 4:23. A extensão dos muros era de quase 2 quilômetros. E os novos deveriam ter cerca de 1 metro de largura e 5 ou 6 metros de altura. Neemias, que jamais temera o trabalho, tinha uma incomum disposição para realizar a obra de Deus. Agora veremos a divisão do trabalho. Neemias tinha um plano de trabalho muito bem elaborado. No capítulo 3 do seu livro,
há uma lista detalhada dos construtores. Em seu planejamento, Neemias dividiu as tarefas de tal modo que todos sabiam com precisão o que deveriam fazer. Assim, cada israelita deu o seu melhor para a reconstrução dos muros da cidade, pois sabia estar empenhado na obra de Deus. Não é fácil ser líder em tempo de crise, principalmente quando se tem de enfrentar adversários com espírito de Sambalate, Tobias ou Gesem. No entanto, quando o homem de Deus está no centro da sua vontade, o Senhor permanece ao seu lado, assegurando-lhe plena vitória. Isto é motivo de darmos muitas glórias a Deus. Você acabou de ver vários exemplos aqui de liderança. Você viu como foi a liderança de Moisés, como foi a liderança de Neemias, e conforme a lição de hoje, você viu como foi a liderança do apóstolo Paulo. Esses vários exemplos vão servir para que você seja um líder abençoado por Deus. E também, se você é auxiliar de algum líder, ou você é um líder auxiliar em algum trabalho da igreja, com certeza o Senhor também vai te dar graça para você colocar em prática e aprender mais sobre liderança na obra do Senhor. Glória ao nome santo de Jesus. A próxima aula é a lição 10. Paulo, seu amor pela igreja. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula em nome de Jesus Cristo. O nosso objetivo é te ajudar, servindo cada vez melhor, te oferecendo subsídios para a sua escola bíblica dominical. Se você gostou do conteúdo, então nos ajude a crescer esse canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, a deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo, com o seu nome, a cidade onde você nasceu, o estado onde você mora, e a compartilhar com a sua igreja. Essas ações ajudam a crescer o canal e você estará ajudando outras pessoas que se interessam por este mesmo conteúdo. Portanto, lance o teu pão sobre as águas e ficaremos eternamente agradecidos em nome de Jesus. Te aguardo aqui na Rádio Evangélica Galileia. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, hoje e sempre. E até lá, se Deus assim permitir.